E hoje nós vamos analisar a série Testamento, a história de Moisés, que estreou no último dia 27 de março na Netflix. A série é boa? É ruim? É o que você vai ficar sabendo nesse vídeo. Olá, eu sou o Marx e você está no Marx Channel. Welcome to Marx Channel. E acabamos de passar por aquela época do ano em que geralmente tem alguma minissérie ou novela bíblica estreando, ou em stream ou na TV aberta. E nesse caso, no último dia 27 de março, estreou na Netflix Testamento, a história de Moisés. O que é interessante dessa microsérie, que na verdade é uma microsérie, não chega nem a ser a minissérie, porque são 3 episódios de 1h30 que conta a trajetória do povo de Moisés ao sair das mãos de Faraó até a Terra Prometida. E, logicamente, que não podia deixar de falar da história do cara que ocasionou tudo isso, no caso Moisés. Então a história começa narrando desde o seu nascimento até a sua morte. Vamos diretamente para os pontos positivos da série. O primeiro deles é que se trata de uma série documental. Não é uma minissérie estilo The Chosen, que você tem só a narrativa e a narrativa por um único ponto de vista. Aqui você tem todos os pontos de vista possíveis. A história de Moisés do ponto de vista islâmico, do ponto de vista protestante, do ponto de vista judaico, do ponto de vista católico. O que é muito interessante. Por que eu digo isso? Porque Moisés é o único personagem bíblico que tanto está na história da Bíblia, como ele está no Talmud e ele está também na Torá. Tem cenas espetaculares, cenas muito bonitas, uma fotografia muito bonita, principalmente quando Moisés vai subir para o Monte Sinai e vai ver a sarça ardente, é uma cena impressionante. E também o ponto das pragas, a cena das rãs, eu particularmente criei um certo asco, eu não gosto muito de rã, sapo, eu tenho um pouco de aversão a esses bichos. Eu não sei em que Deus estava pensando quando fez, mas eu não sou o maior fã de rã, sapos, jacaré, cobra, lagartos. Essa galera aí eu deixo para quem gosta, para quem curte. E ao ver esses animais sendo retratados, principalmente a praga das rãs, são cenas que você olha assim e fica na dúvida se foi computação gráfica ou se usaram rãs de verdade. Agora tem alguns pontos que a computação gráfica não ficou muito interessante. Por exemplo, na hora que o mar vai virar sangue, eu não achei que ficou tão legal não. E também tem outros pontos que eu acho que o desenho do Príncipe do Egito fez muito melhor, como por exemplo a abertura do Mar Vermelho, que é o clímax dessa história. Acho que todo mundo que já ouviu falar da história de Moisés quer ver a abertura do Mar Vermelho. E eu achei fraquinha, sabe? Mas não deixa de ser uma minissérie muito boa. Então, como estilo documentário, funciona e funciona bem. Então, esse é o ponto positivo para mim. E para por aí. Porque, de uma certa forma, se formos olharmos o contexto bíblico, aí você, sabe, não ficou muito legal, não. Porque, tipo, não bate. Aliás, quando vai começar um filme, uma série que é baseado em fatos e já começa aquelas letrinhas de início já justificando que alguns diálogos foram alterados por conta da narrativa, aí eu já fico com o pé atrás. Eu acho que a única exceção que eu abro é para a série The Chosen, que, lógico, eu acredito, já pesquisei sobre a vida do diretor Dallas Jenkins e percebo que é um cara, é um diretor sério, um cara que quer mostrar a realidade sem fugir muito da Bíblia. Então eu ainda perdoo algumas fugidas, né, algumas liberdades poéticas, se podemos assim dizer. Eu, particularmente, no que se diz respeito à Bíblia, eu não gosto da palavra liberdade poética, porque a liberdade poética pode dar margem para muitas coisas, dentre elas algumas heresias, que é qualquer coisa, não é, usamos de liberdade poética. No quesito Bíblia, eu prefiro deixar como está. E outra, esse negócio de mudar alguns diálogos por conta da narrativa, desculpa, né, irmão? A Bíblia tem mais de 2000 anos, já foi perseguida, muitos quiseram destruir a Bíblia e ela continua firme e forte. É um livro que funcionava desde os tempos do imperador Constantino e funciona para os dias de hoje. Então eu acredito que um livro que tem uma narrativa que por si só uma criança entende,
Eu acho que não precisa mudar nada, não precisa transformar, deixar melhor essa narrativa. Não tem o que mudar, é só fazer o que está lá. Se você é cristão e conhece a história de Moisés, fique esperto. A série é da Netflix. Então é da Netflix, sabe que tem agenda, né? Sabe que tem um pouquinho da ideologia Netflix, tem umas lacradazinhas, tem uns pontos que eu fiquei... isso não tá legal, sabe? Principalmente a personagem da Zípora, né? A mulher de Moisés, que quiseram transformar ela aqui quase numa guerreira. Inclusive, eles inverteram um ponto legal aqui da história, que na Bíblia Moisés vai até o poço e defende Zípora. Aqui quase deixaram bem claro que é ela que ajuda Moisés, que se não fosse ela, Moisés tinha morrido de sede. Sendo que na Bíblia é o contrário, é Moisés que dá água para ela e dá água também para os camelos dela. O que é uma correlação muito interessante com a história de Rebeca. Lembra-se que ela dá água para os camelos, né? É um dos testes que o servo de Abraão faz para escolher a mulher que Deus quer que seja a esposa de Isaac. E eu acho essa correlação interessante que aqui nessa série eles mudaram legal. Né? Tem um momento que a Zípora vê os pastores, que aqui não deixa claro que é pastores, quando ela vê que eles vão puxar briga, ela já pega, desembanha o punhal dela, porque né, é da Netflix, então tem que ter uma mulher que se defende por si só. Afinal de contas, né, tem que ter uma mulher empoderada. E aí eles mudaram, sabe? Tem essas coisinhas que você fica, mas ok. Se você não conhece a história de Moisés, vá, leia a Bíblia primeiro, veja como que está escrito lá e depois assista a série, porque senão você vai interpretar muita coisa que é errada. E muita coisa mesmo. Por exemplo, na hora que Moisés destrói as tábuas da lei de Deus, ele destrói e a Bíblia fala que o Senhor faz de novo 2 tábuas. E aqui não, aqui eles fazem diferente. Moisés sai ditando e a Zípora, né, lógico, ela tem que ter aqui um destaque, que afinal de contas se trata de uma série da Netflix. Então a Zípora começa a ajudar, a mãe de Moisés também começa, vamos escrevendo ali e tal, os testamentos. É quase como se eles fizessem o trabalho e não Moisés, e não Deus. Mas ok, deixei para lá. Eu já tinha desligado o meu cérebro lá no início, quando começou as primeiras frasezinhas dizendo que alguns diálogos tinham sido alterados por conta da narrativa. Eu digo, ok, vou desligar meu cérebro, vou embarcar na do diretor e vamos ver. Eu sou como Paulo, sabe? Eu vejo tudo e retiro apenas o que é bom. E nesse caso eu fiz a mesma coisa e aconselho você a fazer o mesmo. No final é brabo. No final, eu não quero dar spoilers, mas no final quase vai pro lado espírita. Tipo, não é como tá na Bíblia. Moisés não morre da forma como tá na série. Então, eu sugiro você a ler como Moisés morre. E outro ponto que eu eu tenho quase certeza que foi proposital, deixaram de fora. Um dos pontos cruciais, porque fora as pragas do Egito e fora também o mar sendo aberto por Deus, tem um ponto que é crucial na vida de Moisés, que é o ponto onde ele faz jorrar água da pedra e bate na pedra. E por isso ele não entra na terra prometida, porque aquela pedra representava Cristo. É óbvio. A Netflix, cortou essa parte, não tem nenhuma menção a isso, porque isso vai explicar, inclusive, como que termina a história de Moisés e o porquê dele não entrar. E aí, no final, eles deram, sabe, uma diferença. Eu olhei, não, você que vai ver, aí depois volta aqui nos comentários e me diga o que você achou. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de uma outra pessoa por favor, que já leu como é a história de Moisés na Bíblia, e me diga se você concordou com aquele final da série. Você que acredita em Deus, você que é cristão e segue a Bíblia, ainda é melhor a história bíblica, mas nunca é demais ver Deus trabalhando e defendendo os seus. Aliás, tem um ponto também que eu achei perigoso, que tem uma hora que Deus fala que eles colocaram Deus como sendo o destruidor. Eu digo, opa, peraí. Ele chega e diz, eu sou o destruidor. Eu digo, onde é que está isso? Mas, sabe,
veja, retenha o que é bom e se você gostar, volta aqui e fala. Eu particularmente gostei, indico, mas com ressalvas. É aquela coisa que você tem que conhecer a fonte, tem que conhecer o original, conhecer como está escrito, para depois ver a versão. Sabe, é como se, vou dizer aqui mais ou menos como que eu interpretei. É como se fosse um remake de um filme que eu gosto. Um remake que o diretor decidiu colocar a visão dele, tem sempre isso, né? Uns estragam, outros fazem algo melhor, mas na maioria das vezes é só mais um remake, é só mais uma história, né? E nesse caso, só mais uma forma de contar a história de Moisés. A atuação dos atores está muito boa, tem alguns elementos que eu fiquei assim, tá bom, vamos deixar passar, né, Netflix? E porque agora não está todo, inclusive, né, não está na moda, né? A Netflix está pegando bastante séries com o teor religioso por conta do sucesso de The Chosen. Eu vou fazer o próximo vídeo, vai ser sobre The Chosen, a terceira temporada de The Chosen, que eu não fiz essa crítica, uma vez que vai estrear a quarta, e eu não posso deixar que estreie a quarta temporada sem antes dar uma crítica da terceira. Então, se você curtiu esse vídeo, gostou, por favor, ajuda o canal a crescer, curta, comenta, compartilha com seus amigos e dá essa força para mim. No mais, a série de 0 a 10, eu dou nota 6,5, tá? Nota 6,5. Não é tão ruim assim, mas também não é a sétima maravilha do universo. Se você quiser uma história um pouco mais autêntica, assista o desenho O Príncipe do Egito de 1998, que ainda por cima tem uma trilha sonora de Whitney Houston e Mariah Carey, When You Believe, que é sensacional. Muito melhor que o Novo Testamento, o Testamento, a história de Moisés. Mas vale a pena? Se você tiver sem nada para fazer, vale. Mas assista com cautela. Um abraço e até a próxima. Você foi avisado. É ele quem dá a vida e quem atira. Eu escolhi você, Moisés.